Bom dia, meus amigos. Saudações de paz, harmonia, saúde para todos vocês, para todos nós, para toda a humanidade, né? Nesse plano e no plano do Espírito. Que todos possam ter harmonia, paz, saúde, entendimento, compreensão, não é? Em todas as atividades que nós estamos cumprindo aqui nesse plano para nos direcionarmos, né, de uma forma mais consistente o nosso caminho evolutivo. Hoje nós vamos então para a lição 61, agradecendo sempre a Deus, ao Cristo Jesus, a nossa mãezinha espiritual, Maria Santíssima, a espiritualidade de luz, que possa nos intuir, né? Possamos fazer uma reflexão sempre bem simples, bem adequada e sempre condicionada às minhas limitações de entendimento e compreensão, mas o intuito aqui é que possamos juntos aprender, né, com o Evangelho do Cristo, colocando sempre que essas leituras em primeiro plano é a do Cristo, em segundo a da doutrina espírita, em terceiro a leitura e a interpretação que Emmanuel faz. Então a gente faz apenas uma reinterpretação naquilo que a gente entende, não é? Para contribuirmos uns com os outros nesse entendimento. Hoje nós vamos para a lição 61, que está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, onde vai nos dizer assim: cada um administre aos outros o dom, como o recebeu, não pode ser diferente, como bons despenseiros da multiforme, né, graça de Deus. Não é? Então, o que nós podemos compreender isso? Nós vamos fazer a abordagem desse contexto. Em algumas outras traduções, em vez de usar o termo administre, cada um sirva, cada um transmita, ou seja, servindo, transmitindo ao outro, não é? Aquele dom que ele recebeu de Deus, mas exatamente como ele recebeu, não como ele entende que seja melhor, porque se estiver fora dos desígnios de Deus, ele não está servindo ao propósito das leis divinas, não é? E este versículo, ele é muito importante a gente fazer uma coligação, um entrelaçamento dele com o versículo 8. Porque esse versículo 8 ele é famosíssimo, não é? Onde ele vai dizer, o versículo 8 diz assim: sobretudo, conservai vivo o amor mútuo. Amor mútuo, ó, pressupõe, né? Pois o amor cobre uma multidão de pecados. Então ele começa depois a praticar a hospitalidade, praticar a recíproca, sem murmurar cada um. Então, para que esse amor cubra, revista, venha revestir as nossas ações errôneas, inadequadas, incoerentes, né, com os princípios das leis divinas, é preciso que haja uma transformação e esses dons que nós recebemos, essa graça que nós recebemos de Deus, nós precisamos, ao administrá-las como bons despenseiros de Deus, servindo, administrando, transmitindo, comunicando isso ao outro. Não é meramente esperar, eu vou errando, não, o amor de Deus vai cobrir meus pecados, está tudo certo. Negativo. Há não é uma exigência, mas há uma cláusula ali que deixa, um imperativo ali que deixa bem claro. Você precisa praticar esse amor. E como que se pratica o amor mútuo? Onde duas ou mais pessoas se doam mutuamente uns aos outros. Então muitas vezes nós paramos num versículo só, não damos sequência no contexto da perícope, né, que nós estamos estudando, daquele parágrafo específico, onde o título do capítulo 4 de Pedro é hostilidade do mundo. Ou seja, o mundo material é hostil àquilo que nos direciona para o espiritual. Entenderam? Então é preciso a gente entender o todo, né, abordar de forma mais ampla para termos essa compreensão.
Então, quando nesse contexto, nessa questão da hostilidade do mundo, né, essa hostilidade é em relação que nós temos que entender que esse amor mútuo, essa graça que nós recebemos de Deus, é a vontade dele, de Deus, né, que deve sobrepor. Nós devemos ultrapassar, não é, sobrepor-se ao quê? Às tendências puramente humanas. Ou seja, puramente humanas são aquelas que são limitadas, não é, à horizontalidade humana, ou seja, ter o olhar só para o mundo material. Nós temos que estar concentrados aqui no mundo material, nas nossas atividades, etc., mas temos também que verticalizar o nosso pensamento, as nossas atitudes, as nossas ações, não é, as nossas palavras, as nossas expressões, verticalizando ela para que possamos estar em concordância com a graça de Deus. É nas relações humanas que nós vamos distribuir, ser despenseiros de Deus no tocante ao amor mútuo. Aí sim ele vai cobrir, porque é o amor que nós doamos ao outro é que vai envolver os nossos erros, e na medida que nós vamos ganhando consistência disso, então ele remove aquilo que está, os erros, as tendências e as influências que nós recebemos daqueles caminhos que nos direcionam para aquilo que é errado, não é? Então, essa passagem ela tem características escatológicas, né? Aquilo que está te dirigindo ao fim de um período, ao fim de um ciclo, ou de um objetivo, não é? De algo que será cumprido e a partir daí então ressurgirá novos pensamentos, não é? Ou seja, é ante a esse possível fim, não é? O que Pedro está dizendo, o retorno, a parousia, que vai haver o quê? Um amor mútuo nesse caminho, então, já que estamos chegando num limite, então somente esse amor mútuo, que vai ser distribuído, administrado ao outro, não é? Referendado o quê? Pela prática da caridade. Só assim nós vamos obter esse perdão dos pecados, não é? Ele será envolvido pelo amor. É como nós diluíssemos, né, os nossos erros, as nossas deficiências no amor. Ele dilui, ele tem a capacidade de diluir isso aonde? Dentro de nós mesmos. Não é privilégio porque eu pertenço à doutrina, à religião A, B, C ou D, não. Isso é individual em cada um. E soma, né, as coletividades. Então, e quando aborda esses aspectos, isso é independente da condição social. Todos nós, independente da nossa condição social, econômica, intelectual, etc., etc., todos são despenseiros de Deus, todos têm os seus dons que são pelo mérito, pela graça de Deus. Não é mérito pessoal nosso. Nós recebemos esses dons para administrá-los, porque o despenseiro é aquele que administra, e ele tem que fazer isso de forma coerente com esse amor mútuo, distribuir ele fraternalmente, sem privilégios, não é? Então, essas condições é muito importante a gente entender, porque na simbologia, né, da primeira revelação, da Torá, né, que quer dizer instrução, o despenseiro era aquele que era o encarregado da despensa. Então, a função dele era distribuir, repartir. Então, será que aquilo que nós temos de melhor em nós estamos repartindo? Na linguagem simbólica, essa despensa é o que está dentro de nós. Nós temos que tirar o melhor dela e dar para os outros. Não, isso aqui está um pouco ruim, eu vou dar para fulano. Isso aqui está um pouquinho melhor, eu vou dar para ciclano. Isso aqui está ótimo, eu vou dar só para os meus. Não, essa distribuição tem que ser igualitária. Esse é um amor mútuo verdadeiro. Eu não vou dar o que está mais ou menos para os outros, isso eu vou dar o melhor de mim só para os meus e só para mim. Entende? Isso é fraternidade. É universalizar esse amor mútuo, não é? Ou seja, administrar os seus dons como obreiro das coisas de Deus, dos dons de Deus que cada um recebe, não é? Então, o que ele vai servir? Então, qual aqui a matéria-prima que ele vai administrar, que ele vai servir, que ele vai transmitir? É o amor.
Não é outro. Porque com amor nós vamos poder distribuir se distribuirmos com esse sentimento, né, com essa virtude que é a maior de todas, porque tudo se sintetiza nele. Então tudo que nós tivermos nessas manifestações mais distintas que nós temos uns com os outros, nós vamos dar o melhor que nós temos, não é? Então diz Emmanuel, para nós darmos sequência, inicia-se então a leitura de Emmanuel. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir. Olha, aqui não está especificando. Cada um tem o dom da cura, o dom da palavra, o dom das profecias, etc, etc, o dom do... Não. Até porque lá em Paulo, em 1 Coríntios 13, em tudo que nós fizermos, se não tiver o amor, o que ele deixa bem claro? Eu não sou nada, de nada me serve. Então, é servir, não é? Então, como um ministério essencialmente divino. Então, nessa diversidade de aptidões que todos nós temos, né, nós temos que a síntese aqui é servir. É servir, pegar o amor, o dom que nós temos de amar, o dom do amor, aquilo que é mais puro em nós, servir igualmente uns aos outros. Então, nessa diversidade de aptidões, né, nós temos que aplicar ela na comunidade. Primeiro, junto, né, nós estamos no núcleo familiar, mas expandir nas nossas relações, na nossa comunidade, naquilo que nós temos acesso, porque somos seres limitados, não é? Mas isso se soma e vai ganhando um corpo, vai se universalizando essas ações, não é? Então, servir, não importa, para a gente entender bem claro isso, né? Não importa a tarefa, da mais simples à mais complexa, não. Porque uma não pode preterir a outra, elas se completam, elas não se excluem, não é? Todas são importantes. Em quê? Em conteúdo e significado. Porque cada um de nós, não é? Temos um percentual de conteúdo, não é? E de significados, porque somos seres em evolução, uns estão mais à frente, outros estão igual a nós, outros estão um pouquinho mais atrás, mas é servir mutuamente para que um dia nós possamos estar todos no mesmo estágio evolutivo. Então nós temos que servir, não há questão, não há maior ou menor. Na nossa condição de mundo de provas e expiações, nós estamos todos na mesma situação. Nós não podemos classificar ser maior pela condição social, econômica e intelectual, não. Somos todos seres a caminho. Em nossas encarnações pretéritas, nós já tivemos determinadas condições intelectuais, econômicas, sociais, culturais, religiosas, distintas. O que vale aí, o que vai somar a nível de conteúdo interno em nós, é como nós agimos ao sermos despenseiros desses dons que recebemos nas diversas encarnações que nós tivemos. Então é distribuir igualitariamente o amor, é abrir a despensa, pegar o amor que cada um tem de nós e doarmos. Mas não esquecer de nós, não é? Porque temos que ter, não é? Cada vez mais nos preenchermos desse amor. O Cristo é aquele que está pleno, nós temos que nos preencher e doarmos. Aí, quanto mais nós doarmos de forma igualitária, justa, não é? Pelos princípios da justiça, do amor e da caridade, então nós vamos cada vez mais nos preenchendo, não é? Então prossegue Emmanuel. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil, porque são infinitos os problemas, as questões particulares e coletivas da humanidade, né? Em suas lutas sociais, não é? Não leve somente para o campo da política, não é isso, econômica, social. Lutas sociais é aquilo que nós enfrentamos a nós mesmos e coletivamente as circunstâncias que nós vivemos no mundo, na sociedade e na comunidade que nós vivemos, né? É que não se capacitou, olha, ainda, não é? É que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. Porque nós estamos a caminho.
Cada um de nós temos um percentual de conteúdo e de entendimento. Cada um de nós sabe dar significado e ressignificar isso uns com os outros. É na distribuição, é como bons administradores que cada um de nós vamos nos preenchendo e vamos adquirindo. Porque é multiforme, né? São várias, são infinitas formas de manifestações e de circunstâncias que nós enfrentamos, né? As questões e circunstâncias, né? Ou seja, é um conjunto, não é, praticamente infinito, né, de questões e funções distintas. Porque a variabilidade da nossa condição, nós somos seres racionais, mas devido à nossa instintividade, a nossa evolução muito ainda primária, ainda estamos caminhando a passos lentos. Intelectualmente temos evoluído muito, mas moralmente temos deixado a desejar. Então, nesse caminho que nós seguimos, nessas funções diferentes que nós realizamos a nível de compreensão, né, e elas são distintas e únicas em cada um. Então, nós somos seres racionais, como eu disse, mas o emocional, né, as emoções, o sentimento, aquilo que ainda predomina em nós, aquilo que afeta diretamente o nosso emocional, o nosso pensamento, a nossa psique, a emoção ainda vence a razão. Não que não devamos e jamais deixaremos de ter a emoção como critério de sentimento, mas a razão tem que equilibrar ela. Esse sentimento tem que estar equilibrado para que nós possamos entender e compreender a forma como vamos ser esses despenseiros dos dons de Deus, não é? Então depende muito de cada um de nós, mas quando nós falamos que ela está em cada um de nós, ela está na comunidade, está na coletividade, porque isso vai ganhando um corpo, como a gente comentou, né? Mas todas elas, sem exceção, da mais simples à mais complexa. Eu não estou falando da inferior à superior, para não dar a conotação de que há diferença entre seres humanos para Deus, entre espíritos para Deus. Não há. Entre a função que eu estou falando, mais simples a mais complexa, não há diferença para Deus, para o Cristo, para a espiritualidade. Elas são, todas elas, têm o seu objetivo, não é? E um fim. E esse fim é atingido do modo e da maneira como nós servimos, como nós somos bons despenseiros. Essa é a exigência, não é? Para que esse amor cubra a multiforme, também podemos entender assim, das formas errôneas que nós agimos, desviar do caminho, não é? Então, segue Emmanuel. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão, olha, entre os que denominais magnatas, aí nós estamos falando no sentido, e proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo, porque no plano espiritual, nos mundos mais elevados, há uma compreensão disso. Então lá não há essa divisão de função. Todos respeitam e sabem o teor que cada um tem. E aquele que tem um pouquinho menos de compreensão, ele compreende, ele entende que aquele que está à sua frente a nível evolutivo moral, né, é porque ele conquistou. E aquele que conquistou não se julga maior do que o outro. Ele sabe e ele entende que ele só vai continuar no seu processo de aperfeiçoamento na medida que ele se tornar também um bom despenseiro. Quanto mais ele doar, mais ele vai crescer evolutivamente. Então, como diz Emmanuel, nós não devemos de forma alguma nos isolar em quê? Como acontece no mundo aqui, o mundo terreno. Aqueles que se julgam capacitados ou superiores, seja em qualquer uma daquilo que nós sempre citamos, né? Na condição intelectual, econômica, cultural, religiosa, etc, etc, de nações, de povos que se julgam primeiro, segundo mundo. Há só um mundo aqui. Será que o primeiro mundo denominado pelo ser humano, né, a nível de evolução tecnológica, de condição de sobrevivência, será que a nível moral eles estão se comportando como primeiro mundo? São perguntas que nós temos que fazer e parar de desfazer de nós mesmos,
porque nós somos todos filhos de Deus. Todos nós estamos capacitados e recebemos esses dons, não é? Então, nós não devemos nos isolar na presunção de superioridade. Então, as classes, entre aspas, superiores nessas convenções humanas que eu acabei de citar, nós nos isolamos e vamos nos separando por classes intelectuais, econômicos, culturais, religiosas, e ficamos separados. Ou seja, individual e coletivamente não estão sendo bons despenseiros da graça de Deus, porque ela é para todos. Nós temos que caminhar para a unidade, ou seja, é aquele que ele tem o orgulho de ser da classe sacerdotal mais elevada, da classe econômica mais elevada, da intelectual mais elevada, da política mais elevada, etc. E eles se isolam nessas classes. Não estão sendo bons despenseiros de Deus. Será que esses que estão nessas classes elevadas estão atuando dentro dos princípios da justiça, do amor e da caridade? Sendo bons despenseiros de Deus nas assembleias, nos congressos, nas grandes empresas na área da saúde, na área da educação, em todos os sistemas, em todas as instituições humanas, não é? Cujo objetivo dela é administrar bem para servir. Não existe, como Emmanuel dá o título aqui, ministérios, não existem os diversos ministérios, inclusive o sacerdotal. Será que esses homens, não é que nós temos que ajudá-los e eles nos ajudar? Será que eles estão sendo bons despenseiros das tarefas que eles receberam através dos dons de Deus? Entenderam? É muito complexo. Por isso que nós não temos que julgar, nós temos que compreender. A doutrina espírita, o que mais me atrai nela, é que quanto mais nós aprendemos, nós temos que aprender também que adquirir conhecimento é para compreender e não para julgar o outro. É para compreender e doar essa compreensão, esse entendimento, acolhendo a ignorância do outro, o desconhecimento do outro. Isso é de fundamental importância, não é? Então, essa distinção econômica, não é, ou de classe, mas como administradores, devemos distribuir, olha, não é, como colaboradores mútuos. Se fizermos isso, o que nós vamos fazer? O que Emmanuel está deixando bem subentendido aqui? Vai haver uma renovação das relações humanas. Das relações quais? Mútuas, não é? As relações humanas serão renovadas e elas atingirão o patamar da fraternidade, da irmanização humana. Ou seja, nós vamos enfim consolidar algo que está há milênios, para que o ser humano entenda isso, ter o olhar mútuo, ter a capacidade de ir ao outro, entender o outro, compreender o outro e trazer para o nosso padrão de compreensão. E juntos encontrarmos as soluções para que nós possamos ser facilitadores uns dos outros no caminho da evolução, não é? Então, olha, Emmanuel prossegue, é imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública. Imagine se nós não tivéssemos esses irmãozinhos maravilhosos que trabalham aí, se esforçam muito, não é? Em estados com calor escaldante, como eu estou aqui em Boa Vista, Roraima, imagine, a maioria trabalha à noite devido ao calor insuportável. Mas nós estamos fazendo a nossa parte, protegendo eles de acidente, quando colocamos vidros quebrados, quando colocamos algumas coisas, nós temos a atenção de propiciar, de embalar aquilo que é descartado de uma forma correta para não prejudicar os nossos irmãozinhos. Então não importa, é os dois lados, porque estamos conexos uns com os outros, não estamos distantes uns com os outros, não é? Desbravadores de terras insalubres, aqueles que cultivam, que se esforçam, que trabalham diuturnamente e tornam aquela terra árida em uma terra produtiva, não é? Chefes de fábricas, não é? E trabalhadores de imprensa, da comunicação. Nós sabemos o que está acontecendo hoje. Então, Emmanuel, quando coloca é imprescindível, porque
quando ele fala, ele diz essa palavra, quando ele fala é imprescindível, porque há uma diversidade de funções que devem ser, né, exercidas e administradas para quê? Para a unidade. Se todos compreenderem que aquelas funções, aquele indivíduo, aquele elemento, aquele ser, ele conquistou e está exercendo ela, então se ele tiver um olhar para o todo, eu tenho que servir as partes, para que as partes se servindo mutuamente, nós caminhemos para a unidade. Todos seremos bons despenseiros de Deus, não é? A unidade do que? Dos despenseiros, não é? De cada dom. Então, os dons, eles não estão de forma absoluta, não há ninguém que tem o conteúdo completo de todos os dons. Nós estamos muito distantes disso. Mas se distribuirmos, sermos bons despenseiros, os dons irão se completar em todos, porque o meu eu dou para o outro para mim, o outro para a coletividade, e assim nós vamos nos completando. Cada um auxiliando o outro naquilo que ele ainda não compreende. Mas se fizermos e dispensarmos isso ao outro com amor, com carinho, com dedicação, nós vamos atingir essa completude, não é? É uma engrenagem viva, orgânica, não é? Que nós temos que ter esse entendimento, e essa harmonia, como despenseiros, como bons administradores, servindo e transmitindo esses dons aos outros, só depende de nós. Deus faz a parte dele, o Cristo faz. Está tudo aqui à nossa disposição. Mas nós estamos pegando isso com qual finalidade? Para distribuir ou para sermos oportunistas e aurirmos vantagens? Ou então distribuirmos esses dons de forma parcial, dando privilégios a A, B, C ou D. Cada um sabe fazer a leitura do momento que está vivendo e também do momento histórico. Então, quando o Emmanuel nos diz que é imprescindível, né, quando ele fala principalmente dos irmãozinhos da limpeza pública, quando nós tivermos essa compreensão, não é, ele deixa muito bem claro lá na obra Fonte Viva, e que ele vai dizer para nós que nós só seremos compreendidos na medida de nossa compreensão. Porque há aquele que está desenvolvendo sistemas tecnológicos, evolutivos, né, em todas as áreas, não é? Da saúde, da educação, da segurança pública, da política, etc, etc, etc. Mas sem esses irmãozinhos que executam essas tarefas mais simples, mas se eles deixarem de fazer, qual a complexidade do padrão de desarmonia que a humanidade vai ter? Se não houver os nossos irmãozinhos, aqueles obreiros de construção civil, os obreiros, aqueles que têm os seus estabelecimentos pequeninos, aqueles que servem as pequenas comunidades, aquele que planta a sua hortinha, que ganha às vezes o seu sustento. Então é uma engrenagem só, orgânica, interna, que nós temos que funcionar como células que contribuem para o bem-estar de todas as demais, senão o corpo entra em declínio. O corpo como um todo, não é? Então, esse servir, essa compreensão é com qualidade, doar com qualidade de sentimento, daquilo que nós temos o melhor de nós, né? Para referendar o quê? A graça, o dom recebido de Deus para cada um executar dentro daquilo, da função que ele exerce, seja qual for ela. Sempre ser bons despenseiros com amor, com dedicação e com compreensão. Então segue Emmanuel. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar, o oportunista não coopera, ele é egoísta, ele quer somente para si, porque ele está atrelado ao interesse pessoal, né? Nos trabalhos da terra, transforma-os em despenseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época que todos se sentirão ricos. Olha, internamente, todos os que são bons despenseiros são ricos. A diferença econômica e de classe social e de função que nós exercemos na sociedade, essa classificação só predomina aqui na Terra. Enquanto espíritos, quando desencarnavam, não há essa classificação. O que vai referendar, o que vai confirmar, corroborar
Se somos ricos, é a forma que nós, em cada função que nós exercemos, nós fomos despenseiros de Deus, do Cristo, do amor. Ok? Levando essa compreensão ao outro através de nossa função. Então, nós não devemos confundir, né, a oportunidade com o oportunismo, né, mas como circunstâncias do momento que se apresenta a nós. Então, todas essas circunstâncias são o quê? Oportunidade para que nós possamos realizar algo em prol do nosso semelhante, em prol da coletividade, em prol de nós mesmos, né? Como despenseiros de Deus. Temos que repetir isso. O outro não pode estar fora, os outros não podem estar fora, os terceiros não podem, das nossas relações, não podem estar fora. Então, cooperar é atuar junto. É um conjunto que tem que atuar junto, ou seja, com o mesmo fim, com ações, não é? Quando isso não vai atingir o objetivo ou fim? Quando as nossas ações forem contrárias ao amor. Porque os dons a graça, os dons que nos foram dispensados pelo despenseiro universal cósmico que é Deus, é para serem, eles estão plenos de amor. Agora, quem vai dar essa potencialidade de amor a ele somos nós, ou seja, e velar, nós temos que fazer isso, né, em ações contundentes, mas que sejam referendadas pelo amor de Deus, né? Ou seja, quando nós fazemos isso de forma diferente, nós estamos velando, tapando, obstruindo as benesses de Deus em quem? No outro, não em nós mesmos. Nós é que vamos obstruindo, diluindo isso em nós. Então, em nós também o efeito é contrário. O prejudicado somos nós. Agora, aqueles que estão seguindo dentro dos preceitos estão caminhando, estão seguindo em frente. Por isso, o versículo 8, né, que eu li. Os pecados serão envolvidos e diluídos pelo amor se nós estivermos, né, em plena consonância com esses princípios. Né? Então, segue, mano, se sentirão ricos, né? Se sentirão ricos aonde? Internamente, independente. Porque todas as funções que nós exercemos, quando desencarnamos, nós vamos com esses preceitos, com essa evolução, com esse conhecimento, vamos com tudo. Mas não há distinção hierárquica. Só na mente. Quando há a compreensão, quando desencarnamos e tomamos a noção, quando vemos a nós mesmos o que nós fazemos, não é? Nós exerceremos no plano espiritual funções distintas, simples ou complexas, por conquista. Aí é independente de ter sido rico ou pobre, inculto ou culto, ter ou não ter um grau evolutivo de intelectualidade. A classificação é como aquele que exerceu, aquele que foi um bom despenseiro de Deus, não é? Então segue Emmanuel. A noção de capitalista, a noção de capitalista e operário estará renovada. Lembra como nós falamos? Se nós fizermos isso, vai haver uma renovação no entendimento daqueles que exercem funções distintas. Haverá a caridade, a caris, dom de Deus, não é? O amor. Se ele for distribuído igualitariamente, onde uns não querem apenas pegar esses bens e serem somente deles, eles entenderem o que é partilhar, haverá uma renovação extremamente importante na humanidade, não é? Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. Olha, o que é Emmanuel aqui? Ambos, não é? Esses despenseiros, independente da classe, né? Não vamos ficar repetindo aqui que ele exerce da função mais simples à complexa, né? Ambos esses despenseiros, todos nós, estamos sendo provados para ter o quê? A compreensão e o discernimento do que é servir. Há muitos que estão nessas funções complexas, que os tornam seres abastados economicamente, que estão servindo de acordo com isso.
Há uma maioria que ainda não. Mas nas funções mais simples, há aqueles que estão servindo de acordo com bons despenseiros. E são ricos nesse sentido. Mas há aqueles que estão nessas funções mais simples que não estão fazendo isso. Então ele é, no sentido econômico, pobre nos dois sentidos. Então pode-se ser rico nos dois ou num sentido só. Agora, se nós em todas as funções formos bons despenseiros, seremos ricos nos dois sentidos. Ricos de quê, gente? Espiritualmente muito ricos. Esse é o caminho da evolução. Essa é a riqueza, aquela que o Cristo nos diz, não é? Aquilo que está no coração, aquilo que está em nós, onde a traça e a ferrugem não corrói. Não é verdade? Então, segue Emmanuel. O jardineiro sentirá que o seu ministério, olha, é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Olha que coisa. Por quê? Repetindo, porque somos complementos uns dos outros na obra divina, não é? Porque o amor dentro dos preceitos do Cristo, dos preceitos de Deus, porque Deus é amor, ele não exclui ninguém. Ele olha para o outro como um espírito, como um irmão. Ele não vê se ele exerce a função A, B, C ou D, se ele tem cultura, se ele tem intelecto, não. Todos são irmãos. O amor, ele cobre, diz que ele cobre a multidão. Não diz que ele cobre um. Não é? Então, ele não exclui absolutamente ninguém. Não é? Então, para a gente entender, e se aperfeiçoa, ele além de não excluir ninguém, né? Ele somente, e ninguém se aperfeiçoa, olha, isso é muito importante, gente. Ninguém se aperfeiçoa sem o concurso de alguém, de outro. Entenderam? Nós precisamos do outro para nos aperfeiçoarmos como administradores dos dons de Deus. Sem o outro nós vamos administrar, nós vamos abrir a despensa para doar a quem? A ninguém? Que sentido teria isso? Entender como nós precisamos do outro e amar uns aos outros como a nós mesmos é de fundamental importância? Mas o que nós estamos amando em primeiro lugar além do outro? O nosso país, as nossas convicções, a nossa religião? Não. Todas elas, as instituições humanas, as nações, todas elas perdem efeito sem o ser humano, sem o ser inteligente da criação. Isso fica muito bem claro, não é? Então, quando ele fala servir, quando fala a esfera de ação, não é? Quando nós entendemos essas questões, Emmanuel então vai prosseguir. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação. Olha, na nossa limitação, não é? Sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir como proveito, para enriquecer, agora presta atenção, enriquecer em Deus. Em Deus. Como que nós nos enriquecemos em Deus? Quando nós multiplicamos, nós trazemos para dentro de nós, não é? A talha do vinho, não é? Quando nós estamos preenchidos como Cristo era, de amor. Aí nós somos um com o Pai, ricos espiritualmente. Estamos no mesmo padrão do Cristo, no mesmo padrão dos espíritos puros, dos espíritos superiores. Quando nós estivermos pleno desse amor, sempre administrando e distribuindo de forma igualitária e fraterna, não é? Ou seja, ministrar esses dons é muito importante. Quando o Emmanuel coloca essas questões, é que nós vamos ministrar essas questões sem se exceder. Exceder é privilegiar, é se colocar como o melhor despenseiro de Deus. Não há melhor. Há o melhor na conduta e na forma deles se expressar
a doação desses dons, com amor. Porque nós não temos a mesma capacidade uns dos outros, nós somamos uns aos outros, não é? Ou seja, passar para o domínio de outro os bens que nós temos. É doar, mas nós temos, não, eu vou doar o que eu tenho? De jeito nenhum. É o contrário, quanto mais eu dou aquele dom que eu tenho, mais ele se multiplica na coletividade, mas mais eu vou me tornar abastecido, pleno desse dom, mais eu me aperfeiçoo. Um professor, quanto mais ele doa com amor, mais ele vai se tornando um bom professor. Um carpinteiro, um marceneiro, um engenheiro, um sacerdote, um economista, um ministro, e etc, etc, etc. Mas eu me aperfeiçoo, porque precisa dessa ação. Ou seja, no domínio de outros, nossos bens, e vice-versa. Por isso que é mútuo. É a lei da reciprocidade em ação. Não é diferente, não é? Então, quando nós, né, passamos para o domínio do outro, ou seja, isso é exatamente amar o próximo. O que nós podemos entender, então, dentro dessa leitura aqui? É cuidar do outro. E como é mútuo, a palavra-chave aqui, o outro cuidará de nós. Olha a engrenagem, ela vai ser perfeita. Ela vai ganhar uma consistência cíclica e a evolução, então, vai ganhando também consistência, não é? Cuidar do próximo com o quê? Aí nós temos um parâmetro, com o amor exemplificado por quem? Pelo Cristo. Porque ele é o exemplo maior, ele trouxe o parâmetro maior. Quando ele encerra as bem-aventuranças, e ele começa em Mateus 5,16, então, eu não vim abolir a lei, mas cumpri-la, é como se ele pega a Torá, que quer dizer instrução, né? E ele vai fazer uma releitura dela, inserindo o amor. O amor já estava ali, mas ele veio sulcar aquilo, mover, não é? E reenxertar os corações humanos com o princípio do amor. Porque foi os excessos e foi a escassez do amor universalizado e fraterno que os nossos irmãos da primeira revelação não cumpriram totalmente o seu papel, cumpriram uma parte importante. E nós estamos cumprindo a nossa com a terceira revelação? São questões que nós temos que entender. Então, ele é o guia, ele é o modelo que nós temos que entender. Então, o parâmetro, né? Paulo diz, nós temos que nos esforçar para nos transformarmos à imagem, sermos semelhantes moralmente ao Cristo. Não é? Lembrando, mais uma vez, intelecto é aquilo que eu tenho e eu vou adquirindo. Agora, moral é aquilo que eu sou. O que nós somos? Cada um olhe para si mesmo e vê se moralmente ele é um ser evoluído. Isso aí é cada um que tem que olhar para si mesmo, né? Então lá, para nós encerrarmos, eu deixo sempre essas questões. No livro Fonte Viva, na lição 130, Emmanuel tem duas colocações muito importantes, para nós entendermos essas questões das classes sociais, das simples às complexas, daquelas que economicamente são mais remuneradas e aquelas que são menos remuneradas, não é? Ele deixa bem claro, se nós entendermos isso, porque São Francisco de Assis, ele deixava bem claro duas coisas que o entristecia muito, né? A riqueza causava a usura, o desejo de querer cada vez mais e de não partilhar. E a pobreza causava a revolta, porque a miséria leva àquele sentimento de revolta. Quanto àqueles que têm condições, não partilham com os mais necessitados. Mas os mais necessitados não é só na questão econômica, material, e a espiritual. Aqueles irmãos medianos que já adquiriram algum conhecimento intelectual e moral, também doar com a mesma proporção. Doar o que tivermos de melhor para ajudar o outro, confortar o outro. Isso é religiosidade, está muito acima do conceito de religião. Isso é espiritualidade, é espiritualizar a humanidade. Esse é o caminho para nós entendermos de forma ecumênica que somos irmãos e temos que caminhar juntos uns com os outros. Então diz Emmanuel, para encerrarmos, ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. Ninguém é tão rico que nada possa receber do outro. Meus irmãos, isso aqui é magnífico.
Será que por mais paupérrimo que eu seja, eu não tenho uma palavra, um olhar, um sentimento fraterno e de amor? E será que eu sou tão rico que nada realmente eu tenho para receber? Será? Será que nós não precisamos de perdão? Será que nós não fizemos nada de errado com o outro, que nós não devemos pedir-lhe perdão? Se não tivermos coragem para pedir pessoalmente, orar e pedir pela via da mente, do sentimento, da prece e do coração? Não é? Então encerra na mesma página, lá na lição 130, ele diz: todo dia é ocasião de semear e colher. Todo dia é ocasião de colher, através da doação, da administração, como bons despenseiros de Deus, de colher bons frutos. Coloca esses frutos nas dispensas e depois abre de novo a dispensa e semeia para os outros, para o outro, para a coletividade, para os nós, em ações de amor. Meus irmãos, muito obrigado. Espero ter conseguido trazer uma boa explicação dentro do meu entendimento dessa belíssima passagem, não é? E eu desejo a vocês um restante de semana de muita paz, muita harmonia. Desejo a vocês muita saúde, muita compreensão, muito entendimento, e que possamos lutar dentro de nós para entendermos, universalizarmos esse pensamento e todos sermos despenseiros de Deus uns com os outros. Muito obrigado, fiquem com Deus.